Olá, hoje a gente vai falar sobre a relação entre exercício físico e o raciocínio. Quando a gente está empenhado em fazer alguma atividade que exige uma grande concentração, como por exemplo resolver uma conta matemática de cabeça ou fazer a narrativa de algum acontecimento, a gente precisa utilizar vários recursos cerebrais relacionados ao raciocínio. Por outro lado, quando a gente vai fazer um movimento que exige uma grande coordenação motora ou uma alta produção de força, a gente também precisa utilizar recursos cerebrais, mas nesse caso relacionados ao movimento. Porém, existem áreas do nosso cérebro que são responsáveis tanto pelo raciocínio quanto pelo movimento, como por exemplo o córtex pré-frontal. Um exemplo disso é quando a pessoa, por exemplo, ela está dirigindo em um local que ela não conhece. Vamos imaginar que ela está procurando um determinado endereço e ela precisa, no ato de dirigir, ter uma coordenação motora das mãos com o volante, com o câmbio, com a seta e também coordenação com os pés, além dos movimentos de face para verificar os espelhos, se vem carro e etc. Imagina que essa pessoa está ouvindo uma música e ela está cantando essa música simultaneamente com esse ato de procurar um determinado endereço. Ela fica dividida entre destinar os recursos cerebrais para a música e destinar os recursos cerebrais para o ato de dirigir que ela está realizando. Ou seja, alguma coisa ali não vai dar certo. Ela vai acabar passando do ponto que ela deveria estar, ou ela vai errar a letra da música, ela vai ter que parar de cantar. As duas coisas simultaneamente não vão concordar com a atividade que ela está realizando. Ou seja, ou ela canta a música e para de dirigir, ou ela desliga o rádio e se concentra nas atividades motoras que ela está realizando. Mas a pergunta é, o que o exercício tem a ver com isso, né? O exercício ele pode ser um fator para treinar essa capacidade cognitiva, essa capacidade de raciocínio. Existem algumas pesquisas, embora ainda não totalmente conclusivas, mas essas pesquisas sugerem uma relação entre essa situação chamada de dupla tarefa, ou seja, realizar um exercício e ao mesmo tempo raciocinar, na prevenção de doenças como, por exemplo, a demência. E isso pode fazer com que a qualidade de vida da pessoa melhore ao longo dos anos. Isso acontece porque o córtex pré-frontal ele fica dividido entre a tarefa motora e a tarefa do raciocínio. Então, quando a pessoa realiza um movimento que exige uma certa coordenação motora e raciocina ao mesmo tempo, na verdade ela está treinando os seus recursos cerebrais para ambas as atividades, tanto para a atividade motora como também para o raciocínio. E essas duas atividades acabam ficando potencializadas. Um exemplo muito claro disso, uma coisa muito fácil que pode ser feita, é, por exemplo, traçar uma linha no chão ou aproveitar alguma marcação no piso que já exista e a pessoa tenta caminhar nessa linha sem perder o equilíbrio. E, ao mesmo tempo, ela tenta realizar algumas operações matemáticas de cabeça. Isso pode ser iniciado com algumas contas simples e, posteriormente, para contas mais complexas. Ou a pessoa tenta descrever parte do filme que ela viu ou parte de um livro que ela leu, tentando colocar detalhes nessa descrição. Então, ao mesmo tempo que ela precisa se concentrar para não perder o equilíbrio durante aquela caminhada na linha, ela também precisa ter o raciocínio suficiente para fazer essa conta matemática ou a narrativa desse fato que ela está realizando. Isso também pode ser feito, por exemplo, a pessoa tentando se equilibrar em apenas um dos pés. Isso faz com que ela precise ter uma contração muscular para não perder o equilíbrio e realizar essas tarefas de raciocínio simultaneamente. Essa necessidade de manter o equilíbrio treina o cérebro para que o raciocínio possa ser realizado de uma maneira interessante. Algumas atividades motoras, porém, elas não teriam muito efeito nessa questão quando são atividades que a pessoa já está acostumada a fazer, como, por exemplo, caminhar. O fato dela caminhar é uma atividade que ela já executa provavelmente há muitos anos, não requer muita concentração para fazer a caminhada, é o que a gente diz que está realizando no automático. Então esse movimento, esse exercício, ele tem pouca exigência motora, porque aquilo já está muito condensado no indivíduo. Agora, quando ele realiza essas atividades que não fazem parte da rotina diária, como, por exemplo, tentar caminhar em uma situação de equilíbrio, tentar ficar em pé em apenas com um dos pés apoiados no chão,
tentar ficar com um dos pés, inclinar um pouco o corpo para frente ou para o lado, que vai necessitar de mais equilíbrio ainda, aí sim a pessoa está tentando utilizar recursos motores que não são normalmente utilizados, e quando ela coloca o raciocínio junto com esses recursos motores, ela vai treinando esse raciocínio para que ele se desenvolva de uma maneira mais integrada. Isso, de uma certa maneira, explica porque algumas pesquisas mostraram que crianças, quando realizam determinados esportes, elas podem ter um desempenho melhor nas atividades da sala de aula, como matemática, enfim, outras disciplinas, em relação àquelas crianças que não realizam esses esportes. Principalmente aqueles esportes que, além da técnica, exigem também a tática, como, por exemplo, esportes coletivos, como futebol, como vôlei, como basquete, em que a pessoa que está participando precisa raciocinar qual é a melhor alternativa, qual é a melhor estratégia para ela vencer uma dificuldade. Ou seja, para quem aquela pessoa vai passar a bola, para onde ela vai se movimentar. Ou seja, junto com a prática esportiva, ela precisa utilizar recursos cerebrais relacionados ao raciocínio exatamente para poder ter um bom desempenho naquela prática esportiva. Então, algumas pesquisas já mostraram que crianças que praticam determinadas atividades esportivas, elas podem ter um resultado melhor na escola, nas matérias teóricas, do que aquelas crianças que não praticam. Óbvio que são algumas pesquisas, essas pesquisas não são totalmente conclusivas, mas elas dão sugestões de que essa hipótese ela é verdadeira e é importante que isso seja incorporado na rotina das pessoas para um melhor desempenho cognitivo. Ou seja, aparentemente não há uma faixa etária para que essa dupla tarefa possa ser incorporada. Obviamente que isso não vai fazer parte de uma rotina diária de treinamento, mas são atividades que, eventualmente, ao serem realizadas, elas vão treinando essa capacidade cognitiva. Então é importante que, em algum momento da atividade física semanal do indivíduo, exista alguma atividade que envolva essa dupla tarefa, ou seja, a atividade motora junto com a atividade cognitiva, fazendo com que a pessoa, então, treine essa capacidade dos recursos cerebrais de melhorar essa capacidade cognitiva do indivíduo. E também a pessoa não precisa ficar muito tempo fazendo isso. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma atividade, até mesmo uma atividade considerada comum, o sujeito está, por exemplo, numa esteira de uma academia e ele está fazendo uma caminhada inclinada ou ele está fazendo uma corrida, ou seja, algo desgastante. Embora, como eu tenha falado, a caminhada é uma atividade motora relativamente fácil, quando ela começa a se tornar difícil do ponto de vista do cansaço, né, ela requer recursos motores importantes também. Então, se a pessoa está cansada, se ela está fazendo uma atividade forte, né, isso, naquele momento, está exigindo uma grande quantidade de recursos cerebrais motores. E se nesse momento ela tenta resolver, por exemplo, uma conta matemática, né, 38 vezes 9, por exemplo, né, se ela consegue realizar isso cansada, ela está treinando os seus recursos cognitivos também. Então não precisa ficar muito tempo fazendo essa dupla tarefa. Alguns segundos, alguns minutos que isso seja realizado, já vai dar um grande resultado naquele indivíduo. E, obviamente, se houver alguma necessidade de algo mais elaborado, aí seria o caso de procurar um profissional especializado nessa área para ajudar na melhora dessa questão. Muito obrigado.